Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista Mateus. Glória a ti, Senhor. Glória a ti. Estejamos atentos. O Senhor disse a seus discípulos: sabeis que dentro de 2 dias se celebra a Páscoa e o Filho do Homem vai ser entregue para ser crucificado. Então os sumos sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote Caifás. Fizeram um complô para, na traição, prender Jesus e matá-lo. Observaram, porém, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Uma mulher aproximou-se dele com um frasco de alabastro cheio de perfume caríssimo e derramou-o na cabeça de Jesus, que estava sentado à mesa. Vendo isto, os discípulos se irritaram, dizendo: para que esse desperdício? Esse perfume podia ser vendido por um bom preço e o dinheiro dado aos pobres. Jesus o percebeu e disse-lhes: por que incomodais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Os pobres sempre tendes convosco, mas a mim não tereis sempre. Ela derramou esse perfume no meu corpo, em vista do meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for anunciada essa boa nova no mundo inteiro, será mencionado também o que ela fez, para que se conserve sua memória. Um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: que me dareis se eu vos entregar Jesus? Combinaram 30 moedas de prata e, daí em diante, ele procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia dos pães ázimos, os discípulos aproximaram de Jesus e perguntaram: onde quereis que façamos os preparativos para comer a ceia pascal? Jesus respondeu: ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a ceia pascal em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a ceia pascal. Ao anoitecer, Jesus se pôs à mesa com os 12. Sabendo Jesus que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de junto de Deus sairá e para Deus voltará, ele levantou-se na ceia, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a à cintura. Derramou água numa bacia, pôs-se a lavar os pés dos discípulos e enxugava-os com a toalha que trazia na cintura. Chegou assim a Simão Pedro. Este disse: Senhor, tu me lavas os pés. Jesus respondeu: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Pedro disse: tu não me lavarás os pés nunca. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar,
não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava-me não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem tomou banho não precisa lavar senão os pés, pois estás inteiramente limpo. Vós também estás limpo, mas não todos. Ele já sabia quem o iria entregar, por isso disse: Não estáis todos limpos. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e voltou ao seu lugar. Disse aos discípulos: Entendei o que eu vos fiz. Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizei bem porque sou. Se eu, o Senhor e mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Dei-vos um exemplo para que façais assim como eu fiz para vós. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que seu senhor, e o enviado não é maior do que aquele que o enviou. Já que sabeis disso, serei felizes se o puseres em prática. Enquanto comiam, ele disse: Em verdade vos digo, um de vós vai entregar. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Acaso serei eu, Senhor? Ele respondeu: Aquele que se serviu comigo do prato é quem vai me entregar. O Filho do Homem se vai, conforme está escrito a seu respeito. Ai, porém, daquele por quem o Filho do Homem é entregue. Seria melhor que tal homem nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e pronunciou a bênção, partiu e deu aos discípulos e disse: Recebei, comei, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou um cálice, deu graças e passou a eles, dizendo: Bebei dele todos, pois este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Eu vos digo, de hoje em diante, não bebereis desse fruto da videira, até o dia em que convosco bebereis o vinho novo do reino do meu Pai. Depois de cantarem o salmo, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite todos vós caireis no desânimo a meu respeito, pois está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu irei à vossa frente para Galileia. Pedro lhe disse: Mesmo que todos caírem, eu jamais. Jesus lhe declarou: Em verdade eu te digo, essa noite, antes que um galo cante 3 vezes, me negarás. Pedro respondeu: Ainda que eu tenha de morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Jesus chegou com eles a um campo chamado Getsêmani e disse aos discípulos: Sentai-vos
enquanto eu vou orar ali. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, e começou a ficar triste e angustiado. Então ele lhe disse: eu morro de tristeza, ficai aqui e vigiai comigo. Ele foi um pouco mais adiante, caiu com o rosto em terra e orou: meu pai, se é possível que esse cálice passe de mim, contudo, não seja feito como eu quero, mas como queres. Apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Entrando em agonia, Jesus orava com mais insistência. Seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Quando voltou para junto dos discípulos, encontrou-os dormindo. Disse então a Pedro: não fostes capazes de ficar vigiando uma só hora comigo? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se pela 2ª vez e orou: meu pai, se esse cálice não pode passar sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Voltou novamente e encontrou os discípulos dormindo, pois seus olhos estavam pesados. Deixando-os, Jesus afastou-se e orou pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para juntos dos discípulos e disse: ainda dormis e descansais? Eis que chegou a hora. O Filho do Homem é entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos, agora quem vai me entregar está chegando. Jesus falava quando veio Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada de espadas e paus. Vinham da parte dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal: é aquele que eu beijar, prendei-o. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: salve, Rabi, e beijou. Jesus lhe disse: companheiro, para que viestes? Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Nisso, um dos que estava com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: guardai a espada na bainha, pois todos os que usam a espada, pela espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia recorrer a meu Pai, que me mandaria logo mais de 12 legiões de anjos? Mas como se cumpririam então as Escrituras que dizem que isso deve acontecer? Naquela hora, Jesus disse à multidão: viestes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um bandido. Todos os dias no templo eu me sentava para ensinar, e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para se cumprir o que os profetas escreveram. Então os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os escribas e os anciãos.
Pedro seguia Jesus de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo aquilo. Ora, os sumos sacerdotes e o sinédrio inteiro procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de condená-lo à morte, e nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, vieram 2 testemunhas que afirmaram: este homem declarou: posso destruir o santuário de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Então o sumo sacerdote se levantou e perguntou a Jesus: nada tens a responder aos que testemunham contra ti? Jesus, porém, continuava calado. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te intimo pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: tu o dizes. Além disso, eu vos digo que de agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo nas nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? Responderam: é réu de morte. Então cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele. Outros o golpeavam, dizendo: profetiza para nós, Cristo. Quem é que te bateu? Pedro estava sentado fora do pátio. Uma criada aproximou dele e disse: tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos: não sei de quem está falando. E saiu para a entrada do pátio. Então uma criada viu Pedro e disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando: nem conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram: é claro que tu és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Pedro começou a maldizer e a jurar, repetindo que não conhecia esse homem. E nesse momento, um galo cantou. Pedro se lembrou do que Jesus lhe tinha dito: antes que um galo cante, 3 vezes me negará. E saindo dali, chorou amargamente. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciãos do povo deliberaram a respeito de Jesus para levá-lo à morte. Então eles o amarraram e levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador.